Pecarai chova labacatai da glória. Pecarai chova labacatai da glória. Paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Estou aqui na chácara e hoje eu vou para casa descansar. A semana trabalhando aqui, então hoje eu vou para casa. E antes de eu ir para casa, eu quero deixar um vídeo para vocês, ok? Bem, meus amados, como sabemos que o fim está próximo. Breve, Jesus voltará. E você? Você está preparado? Nós que dizemos ser cristãos, estamos preparados? Bem, se você não está preparado, esteja preparado. Nós vamos passar por momentos muito difíceis na face da terra. Como eu tenho falado e ensinado aqui, na força ou na escrita da escatologia, nós podemos, em vários estudos, meditar, refletir e até entender, na compreensão, que podemos ser arrebatados, como também podemos não ser arrebatados. E podemos até passar pela grande tribulação. O cristão deve estar preparado para morrer por Cristo. O cristão deve estar preparado para ser arrebatado. O cristão tem que estar preparado para passar pela grande tribulação. Os cristãos têm que estar preparados para todos os fins. E eu observo e vejo que cada dia se cumpre mais e mais a palavra do Senhor Jesus. Principalmente o engano. Pessoas correndo atrás de política de homens e não entendem que o governo do anticristo será um governo político. Entenda você que no conceito cristão ou da parte de Deus não existe direita ou esquerda que aponte para o reino dos céus. Não existe. A esquerda é o braço direito de Satanás. A direita é o braço esquerdo de Satanás. Ou para que você possa entender melhor, entenda que a esquerda é o braço direito do sistema 66 da besta. O braço esquerdo é a direita. A esquerda é o braço direito do anticristo ou do sistema político deste mundo. Ambos fazem parte do mesmo sistema. Esquerda, braço direito do inimigo de Deus. Ambos fazem parte do mesmo sistema, do mesmo corpo, da mesma mente, do mesmo sistema 66 da besta. Meio complicado de se entender, mas reflita. Então, meus irmãos, no final dos tempos, a palavra diz que Deus enviaria o espírito do erro, o espírito do engano, e este enganaria a humanidade. A humanidade vão acreditar, ou antes revelado diz, acreditarão, vão crer, vão acreditar na mentira. Interessante nesse texto que fala que é o próprio Deus que vai enviar o Espírito da operação do erro,
do engano, da mentira. E ainda deu essa palavra dizendo que eles creriam na mentira, vão acreditar na mentira. E o que é mais mentira do que a política? Que até usa o nome de Deus, usa o nome de Jesus, usa até mesmo a Escritura, mas neles não há verdade. Por isso, amado e querido irmão, entenda que nós vivemos a reta final e o espírito do erro, da mentira, do engano está operando. Por isso que as pessoas correm atrás de políticos, da política, crendo que haverá uma melhora. Fico até abismado de ver cristãos, pastores, igrejas inteiras, ministérios inteiros envolvidos com a política, envolvidos com o ecumenismo, as junções de todas as religiões. Fico eu abismado de ver o quanto está se cumprindo a palavra de Deus e quão rápido está sendo. Amados, sai do meio deles, sai do meio da Babilônia, diz o Senhor. Então, meus queridos, é de se entristecer, na verdade, de ver esse movimento que aí está. A imagem do sistema, da besta, das redes sociais, da televisão, passando o engano a toda a população, a humanidade. O nosso país, esta nação, está caminhando para o abismo devido a tanta idolatria por homens. Homens esses que não pregam o reino dos céus, que não pregam o evangelho verdadeiro, mas prega somente o que lhe apraz, o século que está vivendo, o momento que está passando aqui na terra. Por isso, queridos e amados, eu trago essas mensagens falando da escatologia, da volta de Jesus e o final do mundo. Talvez você fale, não, mas o mundo vai demorar 100 anos para acabar. Mas você não vai durar 100 anos. Breve você estará diante do trono ou diante do tribunal de Cristo, prestando contas de tudo que fez por obras, por palavras, por ações, enfim. Breve Jesus virá ao seu encontro, ao encontro da sua alma. Certa vez o Senhor disse sobre o rico que almejava tantas coisas em construir e derrubar suas lojas e fazer maiores. Seu comércio, que era já ultrapassado, derrubar, fazer novos, enriquecer e guardar o dinheiro e depois descansar. Mas Jesus disse, como louco falas tu, não sabendo que esta noite pedirão a sua alma e o que tem para apresentar ao Senhor. Da mesma forma, eu deixo essa mensagem para vocês, o qual nós trabalhamos, fadigamos e às vezes esquecemos do dia do amanhã, do partir, do encontro com Deus, do caminho da verdade e a vida. Devemos entender e compreender que só há dois caminhos após a morte. Não existe 3, 4 ou 5, como diz em provérbio, que aos olhos dos homens há muitos caminhos, mas que na verdade esses muitos caminhos lhe conduzem à perdição, pois há um só caminho da salvação, da eternidade e da moradia com Jesus, da morada com Jesus, da morada dos santos, o qual a mensagem diz e ensina pela
própria boca do Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai não ser por mim. Quem crê nas minhas palavras herdarão o reino eterno, entrarão aos portais celestial, se é que ouvires e obedeceres os meus ensinos, disse o próprio Senhor Jesus. Então, meus amados, é momento de nós pararmos, refletirmos na nossa vida, no que estamos semeando aqui na terra, no que estamos plantando aqui na terra. É claro que nós não podemos agradar a todos, mas devemos nos esforçar em viver o cristianismo em Cristo Jesus pela palavra, não se apegando em dogmas de homens, ensinos de homens, não, mas sim pela palavra, em Cristo Jesus, o que Ele ensinou a nós, para que possamos alcançar a misericórdia do Pai, o consolo do Espírito Santo, que é o nosso professor, que é o nosso ensinador, que é o nosso consolador em todos os sentidos. Amados, a nossa nação está afundando em seus deleites miseráveis do pecado. Estão se deleitando em seus pecados, confiando nos homens, na política, no engano e na mentira daqueles que regem para a vinda do anticristo. Não podemos mudar as profecias do Apocalipse, não podemos mudar a escatologia, por mais que quiséssemos, não mudaríamos com nossa oração. Há certa passagem que Deus fala sobre quando Ele estabeleceu um algo e Ele não vai mudar. E Ele não mudará o que está escrito, o que Ele sentenciou para a humanidade. O que Ele tem de promessa aos salvos, Ele não mudará. Certa vez Ele disse numa mensagem que ainda que viesse Moisés, Josué, enfim, os profetas pedissem a Ele para que Ele mudasse aquela sentença, Ele não mudaria. Da mesma forma, hoje, em 2024, no final dessa reta, no final dessa caminhada ao qual nós estamos passando aqui sobre a face da terra, tudo aquilo que o Senhor já nos revelou e nos mostrou, do Gênesis a Apocalipse, assim se cumprirá. Não podemos mudar a história daquilo que Deus vai fazer para a destruição do mundo e dos ímpios. Podemos sim fazer aquilo que Deus mandou, que Jesus ensinou, que é pregar, ensinar o reino dos céus, ensinar o que é certo e o que é errado, à luz da palavra, que tira o homem do erro, do engano. Isso nós podemos fazer. Levar a mensagem do capítulo 16 de Marcos, pregar o evangelho, ensinar sobre o reino dos céus, ensinar sobre o Messias, o Salvador, o unigênito de Deus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida e que é o único mediador entre Deus e os homens. Isso nós podemos fazer. Isso você pode fazer. Ensinar o homem do certo e do errado e daquele que conduz à eternidade dos céus, Jesus Cristo. O resto é falácia e engano desses que pregam a certa teologia da prosperidade e da alegria de um mundo sustentável. Esse mundo não será sustentável. Esse mundo está reservado para o dia do grande fogo do Senhor, como está escrito em vários livros, desde o Antigo Testamento até a Nova Aliança em Cristo, desde Cristo aos apóstolos. A mim e a você que tem o Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai de misericórdia, nos revela o que vai fazer.
Bem está escrito que Deus nada deixa em oculto aos seus profetas, aos seus filhos, e assim Ele tem revelado para você e para mim sobre a salvação. Eu até digo em vários outros vídeos meus que nós obedecemos à lei dos homens, decretos injustos, nós obedecemos a nossa Constituição. Se nós não fizer isso, seremos o quê? Destituídos da nossa pátria. Se nós não obedecermos às leis e andarmos errantemente cometendo crimes ou erros graves, seremos tirados da sociedade e colocados em uma prisão. Obedecemos essas leis para que tenhamos paz. Então, também temos que obedecer às leis de Deus para que tenhamos paz com Ele e a santificação em Cristo Jesus. Amados, estamos na reta final. Está visível tudo o que está acontecendo. A mão direita da esquerda mundial, da esquerda, quer dizer, do sistema 66 da besta, a mão direita de Satanás, de Lúcifer, é a esquerda. E a mão esquerda de Satanás é a direita. Fazem parte do mesmo corpo, do mesmo sistema, do mesmo pensamento de pregar o reino do politicamente correto. E assim será implantado a nova ordem internacional sobre toda a humanidade, nesse conceito de um mundo sustentável, um mundo de paz e justiça, de igualdade, fraternidade, é o que eles pregam e ensinam, mas a própria palavra de Deus nos ensina e diz que quando chegar esse governo, implantar essa ordem internacional, quando eles implantarem essa ordem internacional, paz e segurança, o qual é o projeto da ONU, Agenda 2030, quando eles implantarem isso mundialmente, virá repentina destruição. Você está preparado? Se você não está preparado, se prepare. Aceite o convite de Jesus na sua vida. Se batize dessas águas. Nasça do Espírito. Se ponha diante do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. E Ele tudo fará. Salmo 37 diz isto. E saiba que no prosseguir desta caminhada, como disse o próprio Senhor Jesus, que não é mercenário, que não é um falso pastor, mas é o verdadeiro pastor, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, disse isso. Disse nas suas palavras que se nós rejeitarmos tão grande salvação, não resta para nós nada além do que a condenação. O Senhor Jesus disse isso. Ele disse que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, meus queridos e amados irmãos, é hora de refletir e pregar a volta de Jesus, a escatologia verdadeira do que vai acontecer sobre toda a humanidade. Que não adianta você orar, plantar bananeira, fazer jejuns, campanha no monte para que tais cataclismas venham sobre a humanidade, sobre toda a terra. Não adianta. Não adianta você jejuar 40 dias, 40 noites e pedindo ao Senhor, para com o Apocalipse. Para com a volta de Jesus. Não parará. Vai se cumprir. Então, meus queridos, é hora de nós refletirmos e vermos como está andando a nossa sociedade, como estão os poderes das trevas atuando e usando os vasos de desonra. Entenda você, meu querido e amado irmão, que a nossa pátria está nos céus. Você, eu, somos o povo de Deus, os filhos de Deus, somos forasteiros nessa terra. Estamos de passagem somente. E nessa passagem que o Senhor nos deu e nos ensinou, então nós levamos a mensagem do nosso Criador, a mensagem do seu unigênito,
A mensagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De um só Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, parem e reflitam o que há de acontecer. Breve tudo isso aqui se tornará um caos. A terra faz-se morada de demônios, mas no Apocalipse serão soltos mais demônios que estão em trevas, amarrados e guardados, presos para o dia do final do mundo. Serão soltos e a terra virará um caos. Tudo aquilo que você já viu em filmes, talvez seja em cataclismas, em tempestade, furacões, a terra pegando fogo, enfim, tudo aquilo que você vê na ficção, isso será pequeno daquilo que vai acontecer na terra. A terra será peneirada como se peneira o café, como se peneira o arroz. A terra será sacudida, será morada de demônios, não haverá água, não haverá comida, haverá perseguição. As feras do mato, das selvas, invadirão as cidades, devorarão os homens. Está na palavra de Deus, está escrito isso. E tantos outros cataclismas que há de acontecer em juízo de Deus sobre toda a humanidade, porque rejeitaram o Criador, rejeitaram o Salvador, o seu único Filho, a quem Ele ama e deu em pró à humanidade. Porém, a humanidade rejeitou e por isso são réus. São réus de juízo eterno por rejeitarem o Criador. Meu querido e amado irmão, deixo essa mensagem para você refletir, para você pensar que eu e que você, que se ponhamos em dizer somos filhos do Altíssimo, viemos então pregar a verdade, ensinar a verdade, com mansidão, mas com autoridade de Deus. Por isso, meus queridos e amados irmãos, eu deixo essa mensagem para vocês. Não se deixar se envolver com a política, com o reino deste mundo. Saia do meio deles. É isso que eu te oriento e trago mediante a palavra de Deus, mostrando que cedo ou tarde, amanhã ou daqui 50, 100, não sei, Deus o sabe, o fim chegará. Breve Jesus voltará e vai desmanchar toda essa bagunça que estão fazendo os filhos de Belial, os vasos de desonra que aí estão desonrando a mensagem do Senhor, os decretos e leis. Bem está escrito que o anticristo, o espírito do anticristo já estava operando e operaria muito mais no final. E o anticristo vai se opor contra Deus, falar contra Deus, blasfemar contra Deus, mudará os tempos e as leis. Esse é o espírito que está atuando agora. E observamos e vemos uma igreja morna em cima do muro, que ama o mundo e ama Deus. Com isso é rejeitado como água morna, é rejeitado pelo Senhor, e o Senhor vomitará. E aqueles que estão ligados na videira, que somos nós os galhos, aqueles que não produzem o fruto verdadeiro do evangelho, da salvação, do amor, a palavra diz que o galho que está ligado na videira, que não produz o fruto, será cortado e lançado no fogo, lançado no inferno, lançado no lago de fogo. E ali haverá choro e ranger de dente. Irmãos, que essa palavra alcance teu coração e você se arrependa dos seus atos. Que outrora estava no mundo, vivia no engano, vivia mentindo, fazendo toda a atrocidade contrária da Escritura. Hoje, você persiste talvez nesse caminho, dizendo ser um cristão, servindo a Deus, e não tem uma mudança de vida. Metanoia, mudança. Faça isso e alcançarás os benefícios do Senhor. A sua oração será ouvida na vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus.
E Ele vai fazer tudo aquilo que lhe apraz, segundo a sua vontade na sua vida. Qual um filho que pede pão e o pai dá uma pedra? Pede um peixe e dá uma cobra? Pede um peixe e dá um escorpião? Vós sois maus e sabe dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais ao vosso Pai que está no céu. Então, aquilo que você pede para Deus, Ele vai te dar segundo a sua necessidade e na vontade dEle. Amém? Meu querido e amado irmão, essa é a mensagem que eu deixo para você aqui, nesse último dia que eu estou aqui na chácara, para você meditar. Não se deixe enganar pela política, por prefeitos, vereadores, deputados, senadores, não. A conversa, o discurso que eles trazem é do mundo político e sustentável, o qual Deus diz que vai destruir, tá bom? E a palavra também diz que as coisas vão de mal a pior, não vão melhorar. Então, quando alguém prega a melhoria, é mentira, é engano. Nós devemos sim pregar a verdade pelas escrituras. Se eles pregassem a escritura, reino dos céus, até mesmo politizando o reino dos céus, seria interessante, mas não fazem isso e não vão fazer. Porque o que domina dentro da política é, como eu disse, a esquerda e a direita. A esquerda e a direita faz parte do mesmo corpo, que é do sistema 66 da besta do anticristo, que se levantará do pó da terra como homem e exigirá, vai exigir adoração. E todos aqueles que não adorar não poderão comprar nem vender, e até mesmo serão sentenciados à prisão e depois à guilhotina, por não adorar esse governo que virá, que é a mesma, faz parte do iníquo opositor de Deus. Amém? Paz e graça e a paz seja a todos, queridos e amados irmãos. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Faça justiça aqui no nosso país. É um momento de não só nós parlamentares, mas de todo o povo brasileiro se levantar pela luta, pelo cumprimento da lei, da ordem e do dever. Nova ordem mundial. O fim chegou.